Cansaço físico, cansaço emocional, cansaço mental. Se você se sente sobrecarregada, se você se sente cansada só de pensar, você pode estar em sobrecarga emocional, com um estresse que às vezes é psicológico. E muitas vezes você não sabe como que isso aconteceu, como que isso ocorreu. Às vezes são anos de comportamentos que fazem com que a gente, de repente, não sinta vontade de fazer mais nada. De repente, sinta um peso, um nó na garganta, uma angústia tão grande que a gente não sabe mais o que fazer. Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística. Hoje vamos continuar o nosso assunto falando sobre sobrecarga emocional. Como que a gente sai desse estado de paralisia, de cansaço, de irritabilidade constante, porque existem vários sintomas físicos, emocionais e psicológicos que demonstram que você está em estresse emocional, em ansiedade e está muito cansado emocionalmente, psicologicamente, que às vezes você parece que não tem uma fuga, você não tem uma resposta, porque parece que você está presa num ciclo vicioso, tudo se repete, tudo é a mesma coisa. E aí, quando a gente está preso nessa questão do estresse emocional, parece que realmente não tem saída. Parece que, por mais que a gente faça, não consegue ajudar as pessoas, ajudar a nós mesmas. Não sei porque eu estou passando por isso, né? Estou saindo dessa coisa de olhar para mim, olhar para os sintomas físicos, olhar para as questões que são minhas e que não são dos outros. Porque muitas vezes a gente vai responsabilizar os outros pelo estresse, pela raiva, pela mágoa que a gente sente, pelas situações que a gente está sempre preocupada, aí a gente responsabiliza os outros. Sem perceber, a gente faz isso. A gente vai colocando também a nossa vida na questão dos outros. Às vezes um filho, um pai, a mãe, porque as pessoas estão doentes, porque as pessoas estão endividadas, com problemas. E a gente muitas vezes traz para nós mesmas esses problemas. A gente traz a responsabilidade que não é nossa. Porque, infelizmente, se preocupar com as pessoas, trazer os problemas delas para a gente, além de não ajudar, ainda pode prejudicar, dependendo da situação. Às vezes a pessoa quer estar doente, quer permanecer naquele estado. Às vezes aquilo é um aprendizado para ela. E você, muitas vezes, quer salvá-la, quer tirá-la do buraco, mas ela, muitas vezes, fica se repetindo. Muitas vezes fica naquela situação que ou não toma um remédio, ou não vai no médico, ou aquela pessoa que está sempre endividada, que não arranja um emprego. Muitas vezes essas pessoas, elas ficam tratando as outras como salvadoras. Aí você vira salvadora de pessoas que não querem crescer, que não querem amadurecer. É o tempo todo pedindo dinheiro, é o tempo todo querendo que você resolva os problemas delas. E aí, porque a sobrecarga é isso, gente. Não é você se ocupar só com a sua vida. Porque se a gente se ocupasse só com a nossa vida, a gente não estaria em sobrecarga emocional. Se a gente evitasse ao máximo estar nos metendo nos problemas dos outros, ou sabendo impor limite nas pessoas, a gente não estava em sobrecarga. Então a primeira questão aqui é trazer a questão de como eu estou trazendo problemas dos outros para mim. Sobrecarga emocional é uma pessoa que está trazendo problemas dos outros para si, né? Que ela não consegue viver a própria vida em paz porque ela está ou se preocupando muito com as pessoas, ou dando seu tempo, ou dando seu dinheiro, se endividando, né? Porque tem muita gente que se endivida por causa de parentes. Muita gente que não tem o seu próprio dinheiro porque tem que fazer vontade de filhos, vontade de netos. E aí a gente muitas vezes pensa assim, a gente está fazendo tudo pela pessoa. Será que a gente está fazendo? Será que a gente está realmente ajudando a pessoa, dando tudo para ela? E é esse o ponto. Às vezes você está dando coisas que a pessoa não vai valorizar. Por falta de maturidade, por falta até porque foi fácil demais. Infelizmente, quando a gente dá as coisas muito fáceis para os outros, elas não valorizam. Conheci uma cliente que simplesmente
está fazendo uma casa para o filho dela, um filho de 18 anos que não pediu para ela fazer uma casa para ele, mas ela arranjou alguém para dar uma casa para ele, né, para ceder uma casa, um parente para ceder uma casa, e está construindo. Ela não tendo uma casa para ela, vivendo numa casa inferior. E o filho, muitas vezes, ele talvez nem quisesse aquela casa, porque é um jovem, talvez ele precisasse conquistar as suas próprias coisas, ele precisasse realmente ter a sua casa, a sua vida, e não com que o outro faça sacrifícios por causa de você, né? Por causa de, eu estou fazendo isso por amor. Será mesmo que você está fazendo por amor? Então você vai ver na sua vida se você está se sacrificando por pessoas em nome do amor. Está dando dinheiro, está dando tempo, está fazendo coisas que talvez você não devesse. Entenda? Está cansando com práticas. Às vezes você está ouvindo problemas de vizinhos, de amigos, trazendo coisas para você que não são suas. Porque às vezes é o tempo todo pessoas te pedindo ajuda, te pedindo conselho, te pedindo dinheiro. Então você tem que fazer uma limpa dessas pessoas, entender o que eu posso estar filtrando, que eu não tenho que estar fazendo. Porque eu preciso estar limpando essa coisa que está me deixando cansada. Porque sim, cansa, gente. Cansa ouvir problemas dos outros, cansa você se meter na vida dos outros, cansa você estar dando seu dinheiro para as pessoas que muitas vezes não vão te devolver e ainda vão ficar se fazendo de coitadas quando você cobrá-las, entende? Às vezes são seus filhos, são seus netos, são pessoas, são seus pais, que às vezes agem como crianças. Tem muito pai e mãe aí agindo como criança, querendo que o filho largue tudo para ficar paparicando ele. Largue o trabalho, largue a esposa, largue o marido para ficar cuidando dele. E eu não estou dizendo que você deva abandonar os seus pais, mas entenda, a sua vida também é importante. E é isso que a gente vai falar aqui. A sua vida também é importante. E eu tenho que ter zelo por mim, ter zelo pela minha saúde física, ter zelo pela minha saúde emocional e psicológica. E para eu ter, saúde emocional, eu tenho que parar de trazer problemas que não são meus, que não são minha responsabilidade. Eu tenho que dar um basta de ficar resolvendo vida de pessoas adultas. Se você tem crianças, adolescentes, é uma coisa, mas resolver a vida de pessoas adultas, você não deve ficar presa a isso. Mesmo porque ninguém é obrigado a fazer as coisas. As pessoas fazem por uma obrigação, por uma questão de amor ou afinidade. Mas se você está se sacrificando, se você está cansada, estressada, irritada, e já há muito tempo, é porque as pessoas estão abusando de você. Porque você não está vivendo a sua vida. Você não está presente na sua própria existência. Você está deixando a sua energia com os outros. E nosso corpo sente. E aí a gente muitas vezes fica doente, fica sem dinheiro. Por quê, gente? Porque aí a gente tem um motivo para as pessoas pararem de ficar pedindo coisas pra gente. Infelizmente isso acontece. A gente muitas vezes desenvolve um câncer, uma doença muito grave como câncer, uma fibromialgia. Por quê? Porque a gente não aguenta mais. O seu corpo vai somatizar todas essas emoções que você não deu vazão. Que a segunda coisa que você tem que fazer para si mesmo é dar vazão ao seu emocional, é parar de fingir que está tudo bem. É você começar a dizer para as pessoas, olha, eu estou esgotada, eu estou cansada, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso. Sem precisar estar doente, sem precisar estar desempregada, porque às vezes até isso acontece. Você perde emprego para que você tenha paz, para poder dizer para as pessoas, parem de me pedir dinheiro, eu estou desempregada. Às vezes a gente inconscientemente acaba nos sabotando para não ter dinheiro, para não ficar o tempo todo tendo que ficar emprestando dinheiro, dando dinheiro para um, dando dinheiro para outro. Por quê? Se você é o tipo de pessoa que sempre ajudou os outros, sempre deu o seu melhor, e às vezes você ganha mais do que os outros, adivinha, todos eles vão achar que você é responsável por eles, porque você se deu bem na vida, você ganha mais,
então é sua responsabilidade. E não é sua responsabilidade. Não é para você ficar fazendo com que todo mundo viva para o caso de você. Eu vou ter que ajudar todo mundo porque eu sou a mais bem-sucedida. Não, você não está ajudando de verdade as pessoas. Ajudando filhos dos outros, ajudando sobrinhos, ajudando netos. Enfim, você às vezes tem que fazer algo pelas pessoas, mas não deixar que as pessoas te suguem, porque família às vezes suga a gente. Às vezes realmente abusam e acham que você tem que ficar a vida toda fazendo por eles. Não, você não tem que fazer a vida toda por eles. Se eles são adultos, se eles têm saúde, eles têm que fazer por eles. Você não é obrigado a fazer as coisas. Você é obrigado a fazer por você, a cuidar de você, da sua saúde, do seu entretenimento, do seu lazer. Porque tem muita gente que não se permite ter um lazer, uma diversão, porque tem que ficar pagando coisa para neto, para filho, para sobrinho. Entende, gente? Para pessoas que às vezes nem valorizam esse esforço. Então, se você está muito preso a isso, você tem que entender, eu preciso fazer por mim. Primeiro eu tenho que fazer por mim. E essa é a segunda, né? Eu tenho que começar a cuidar da minha saúde física, minha saúde emocional, minha saúde psicológica. Evitar trazer problemas para mim, evitar trazer coisas que não são minha responsabilidade. Entende? Se são filhos adultos, eles têm que aprender a se virar sozinhos. Netos adultos, a mesma coisa. Mas porque o meu neto quer uma coisa cara. Assim, você tem que conversar com esses pais. Por que fica botando na cabeça da criança que quer uma coisa cara? E por que é você que tem que dar? Às vezes você se endivida uma vida inteira para comprar um brinquedo que a criança vai usar por um mês e vai enjoar. A gente vê muito isso, né? Os avós querendo compensar e aí dando coisas que muitas vezes nem podem pagar para compensar um neto. Não faça isso. Vai dar o brinquedo de acordo com a idade da criança. E entendendo o que é um valor. Ela não entende o que é um valor. É que nem dar uma boneca que fala para uma criança de 2 anos. Aí fica reclamando depois que a criança destruiu a boneca. Mas quem mandou você dar uma boneca que fala? Uma boneca cara para uma criança de 2 anos. Tem muita gente que faz isso. Compra aquela boneca mais cara, que fala, que faz xixi, para uma criança que não tem maturidade para aquilo. E aí depois fica chateado que a criança não cuidou. Por quê? Porque ela é uma criança. Ela não entende que ela tem que cuidar do brinquedo. E aí tem muita gente querendo compensar a própria infância, que não teve, e aí vai dar para os filhos, vai dar para os netos, e se endivida. E aí a gente também vê que você, às vezes, é cercado de pessoas assim, que tem que dar o mais caro, o melhor. Não, tem que dar o possível. Porque eu não tive, eu tenho que dar. Muitas vezes pais fazem isso pelos filhos, dando o melhor, mas aí se endivida. E aí os filhos nem reconhecem. Por quê? Porque talvez não estivessem preparados para estar recebendo isso, como no caso que eu falei da minha cliente. Estava construindo e ainda está construindo uma casa que ela gostaria para ela, mas não perguntou realmente para o filho se ele queria uma casa daquele tamanho, daquele jeito, e talvez ele nem mantenha aquela casa, porque ele não vai saber lidar com aquilo, porque é muito grande para ele, porque ele é muito jovem, muito imaturo, né? E ele está numa idade que deveria começar a buscar por ele mesmo, né? Porque ele já saiu da casa da mãe, já é casado, então ele já tem, né, a questão de ele mesmo conquistar as coisas, para ele dar valor. É assim que a gente constrói o ser humano. Então, se você foi essa pessoa, ensine os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos a conquistar as coisas. Viver de verdade. Então, a segunda coisa que você deve fazer, né, já falamos da primeira, da segunda, vamos falando da terceira. É cuidar do seu físico, é cuidar da sua alimentação, do seu sono, cuidar do seu lazer. Você tem que ter lazer, você tem que ter diversão para você. Você tem que parar de achar que isso é frescura, que você está perdendo tempo se divertindo. Você tem que determinar um valor no seu orçamento para ter uma diversão, para ter um lazer, que seja um passeio, que seja uma lanchonete que você vai comer, um cinema que você vai ir, né, um curso que você quer fazer. Isso tudo é um lazer. Fora
a questão de você se alimentar bem, comprar coisas caras, né, para você, por que não? Você compra coisas para os outros, você compra frutas, legumes para os seus pais, para os seus filhos, para os seus netos, compra coisas gostosas, compra para você também. Não tenha só o básico para você, para mim não precisa. É aquela pessoa que muitas vezes não faz um lanche para si, mas faz para o neto, para o filho. Aquela pessoa que muitas vezes não se arruma, não faz coisas para si, mas para os outros faz o tempo todo. Então a terceira coisa é começar a cuidar de você, como se você fosse a pessoa mais valiosa do mundo, porque você é. Que a gente aprendeu a cuidar dos outros, mas a gente não aprendeu a cuidar da gente mesmo. Principalmente admitir que você está triste, admitir para as pessoas, olha, estou esgotada, estou cansada. Tem que falar, gente. Tem que parar de bancar a mulher forte, a mulher que não incomoda os outros. Porque esse é o problema, o orgulho. Tem muita gente orgulhosa que fica sofrendo calada. Ah, mas eu não vou incomodar ninguém, não quero incomodar ninguém. Tem que incomodar sim. Se essas pessoas incomodam você com os problemas delas, você tem que incomodar. Você tem que dizer, olha, estou num momento que eu não quero mais ouvir problema. Tem como você parar de ficar me contando histórias? Tem como você parar de trazer coisas para eu fazer? Se a pessoa não quiser ouvir você, bloqueia essa pessoa. Bloqueia no WhatsApp, bloqueia no telefone. Não vai na casa dessa pessoa. Até ela entender que você não quer mais essa rotina de ficar trazendo problema que não é seu. De ficar ouvindo lorota que não é sua. Não adianta você ficar trazendo para você. Você não vai resolver. E mesmo que você possa resolver, é a questão, por que eu tenho que resolver o problema de gente adulta? Por quê? Você não é obrigado a fazer isso. Então, a terceira coisa é você cuidar de você mesmo. Você vai verificar a sua rotina. Eu estou dormindo bem? Ou não estou? Eu estou com explosões de choro, de angústia, sabe? Estou com aquela coisa de estar paralisada, não conseguir sair, um bloqueio emocional, porque muitas vezes a gente está congelado e nem percebe. A gente fica não sentindo nada. Nem rir, nem chorar, nem se alegrar. A gente não consegue achar graça de nada. E esse congelamento emocional também é uma defesa. É porque o seu corpo não aguenta mais, né? E aí dá vários sinais, né? Esse congelamento emocional, ou uma irritabilidade, ou você ter explosões de choro, de raiva, por causa de nada, né? A pessoa fala, poxa, por que você está chorando? Por que você está irritada? E não é por causa de uma coisa pequena, que às vezes é a gota d'água, né? Não, é porque você já está aguentando muito tempo todo tipo de abuso das pessoas, todo tipo de gente que fica trazendo problemas para você. Fale, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Fale isso para as pessoas. Comece a aprender a dizer não. Né? No sistema de florais de Bach, temos um floral que ajuda a pessoa a dizer não, que é o nosso querido Centaury. Centaury é para aquelas pessoas que são muito bondosas, são sempre muito solícitas, que não conseguem dizer não. Então ele desperta nas pessoas mais força de vontade para dizer as coisas que você sente, as coisas que você precisa, porque tem muita gente que se nega, fica o tempo todo dizendo, ai, não precisa, ai, deixa pra lá. As pessoas às vezes até te oferecem as coisas e você diz que não precisa, porque você não quer dever ninguém. Você acha que se você aceitar, as pessoas vão te cobrar depois. Não, você tem que aceitar porque você merece. Então o Centaury é para a pessoa aprender a ter essa força de vontade de dizer o que sente, de se expressar, de falar não. Né? E outro floral que serviria para esse momento, que é o Olive, que é o floral para essa mente cansada, para essa mente exausta de ficar pensando em tantos problemas que não são seus. E às vezes você tem problemas também, só que você não consegue resolver, porque as pessoas estão sempre te interrompendo com os problemas delas. Elas estão sempre parando a sua rotina para você resolver a vida delas. E essa é a questão. Quanto eu vou ficar parando a minha vida para resolver o problema dos outros? Quanto eu vou deixar que as pessoas me manipulem? Muitas vezes você é cercada de pessoas que adoram se fazer de vítima, que é sempre uma coitada que você tem que ajudar.
É sempre uma pobrezinha com uma história triste. É uma vizinha, é uma amiga, é uma colega de trabalho. É sempre uma história. Se você é essa pessoa boa, você vai ficar compadecida das pessoas. Mas é aquilo. Enquanto você continuar ouvindo historinha, né, você não vai evoluir na sua vida. Você vai continuar estressada, irritada. Por quê? Porque você tem que viver a sua vida. Estar presente na sua realidade, não na realidade dos outros. Porque ninguém ganha troféu por ser boazinha. Eu falo por conta que eu já fui essa pessoa boazinha. E muitas vezes a gente acaba sendo essa pessoa boazinha de novo. Não dá para ser o tempo todo, gente. As pessoas literalmente abusam dos bonzinhos. A gente tem que aprender a ser bom na medida certa. Então, a quarta coisa que você vai fazer é cuidar do seu emocional. Primeiro você vai cuidar do seu sono, da sua alimentação, de fazer exercícios, de ter o seu lazer. E a quarta coisa é cuidar do seu emocional. É olhar para as suas emoções, não negá-las. Se você está triste, se você está se sentindo sozinho, você tem que falar para as pessoas que estão ao seu redor, que amam você, né? Se elas não quiserem ouvir, procure um terapeuta. Se elas não quiserem prestar atenção, porque elas têm os problemas dela, porque elas não são preparadas para ouvir, procure um terapeuta. Você precisa validar o que você sente. Você precisa colocar para fora. É o que muitas pessoas que estão em ansiedade não fazem. Sabe? Comece com um caderno, né? Um caderno de emoções que eu falo. Escreva as suas emoções no caderno. O que você está sentindo? Faça meditações. Tenha um momento só para você. E tenha essa pessoa para você desabafar e dizer o que você está sentindo. Porque é isso que causa o grau que as pessoas estão de ansiedade, de pânico, de insônia. É justamente o não falar as emoções, o ficar deixando para lá, o ficar engolindo sapo. E aí quem paga é o seu corpo. Quem paga é a sua saúde física. É você tomando cada vez mais remédios para dor, para insônia, para irritação, né? Calmante, se dopando. E para quê? Porque você simplesmente não coloca essa emoção para fora. Não fala o que está te engasgando. Não fala o que está te entristecendo. E você tem que botar para fora de alguma forma. Escreve, fala, procura um terapeuta, procura um psicólogo. Não procura só o psiquiatra para te dar medicamento, porque hoje está um excesso das pessoas se medicarem. Por quê? Elas querem resolver? Não, elas querem calar. E esse é o problema. Quanto mais você cala suas emoções, mais você fica doente. Mais você fica triste. Mais você cai em depressão. Infelizmente, as pessoas estão achando que emoção é uma coisa ruim. Ficar com raiva faz parte. Ficar estressado faz parte. Chorar faz parte. O ser humano que não tem emoção, que fica o tempo todo rindo, ele simplesmente está aguentando de outra forma. Ou está se enchendo de vícios, né? Bebendo, fumando, comprando coisas que não precisa. Enfim, todos nós temos as nossas fugas. E aí, né, a pessoa fica aguentando. Ou se dopando, como está muito na moda agora, as pessoas ficarem tomando remédios para calmante, antidepressivo, por nada. Porque o médico hoje não tem o menor critério em estar passando calmante para você, em estar te entupindo de remédios. Não tem critério nenhum. Mas isso, ao longo prazo, não resolve a sua vida. Você vai ter que tirar o que está doendo em você e respeitar essa dor, que é o que você tem que fazer. Respeita a sua dor. Porque se você não respeita o que você sente, os outros também não vão respeitar. Como é que você espera que as pessoas respeitem se você finge que não está sentindo nada? Se você finge que tá tudo ótimo, tá tudo ok o tempo todo. Tá sempre rindo para as pessoas, mesmo quando você tá sangrando por dentro. Porque você tem que manter essa máscara de maravilhosa? Por quê? É aquilo, você não precisa jogar em cima de ninguém a sua dor. Mas você pode dizer, olha, tô querendo ficar um pouquinho quietinha aqui comigo, que eu não tô me sentindo bem. Né? Uma vez eu falei isso para uma cliente, que ela tinha muita preocupação com o que os outros no trabalho iam pensar dela. Vou ficar chorando, vou ficar triste, com a cara fechada. Sim, você é um ser humano. O ser humano fica triste.
O ser humano, às vezes, não acorda rindo para os passarinhos. Faz parte. Seja profissional, obviamente, mas diga para as pessoas, eu não estou passando por um momento bom, queria que você me deixasse um pouquinho quieta. Tem como? É assim, gente, vocês têm que aprender a ser humanas de novo. Não é se entupir de remédio para virar uma boba alegre. Porque é isso que as pessoas estão fazendo hoje. Tomando remédio para virar um bobo alegre. Se entorpecendo com rede social, se entorpecendo com relacionamento vazio, se entorpecendo com bebida, com drogas, se entorpecendo para não sentir. Mas é aquilo, a gente precisa enxergar a nossa dor para encontrar a nossa verdade, para a gente se libertar de coisas que às vezes estão nos machucando há muito tempo. Um trabalho, um relacionamento que é tóxico, a relação com pais, com filhos, que não está de acordo. Às vezes a gente tem que cortar certas pessoas da nossa vida. E é difícil, mas é preferível, porque nem você machuca o outro, nem o outro machuca você. Às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Estar longe de pessoas que magoam você. Às vezes é sua mãe que magoa você. Mas é preferível estar longe. Para que você ficar se forçando a estar perto dela se ela nunca vai ser aquela pessoa que você sonha? Ela nunca vai ser amorosa, ela nunca vai ser companheira, ela vai estar sempre te criticando, te humilhando. Para que conviver com pessoas assim? E é isso que eu preciso fazer, eu preciso limpar o que está me fazendo mal. Que aí vai curar a ansiedade, o estresse, sem remédio, sem você precisar ficar dopada. Mas se você quiser ajuda nesse processo, né, e fazer uma forma natural, através da terapia holística, através dos florais. Eu já indiquei aqui os 2 florais que eu indico, né, o floral Centauri, o floral Olive, para o estresse emocional, para a cabeça pesada, né? E outros florais que existem para ajudar você nesse processo, sem te dopar, sem fazer você virar uma pessoa que não sente, porque não existe isso. Não existe ser humano que não sinta. Não existe essa criatura que vai, vou ficar alegre o tempo todo. Não. Faz parte da vida a gente ficar irritada, faz parte da vida a gente ficar triste. É uma coisa que as nossas emoções, elas servem para nos nortear. Para onde que está indo a minha vida? O que eu tenho que fazer para ser feliz? E aí você vai calar a emoção com remédio? Vai deixar a emoção simplesmente para lá, ficar engolindo, sabe? Engolindo, até ficar explodindo? Não. Mas para eu retomar a minha vida de volta, eu tenho que olhar as minhas emoções com paciência, com calma, com ajuda, se eu não conseguir fazer sozinho. E para isso os terapeutas estão aqui, para isso eu estou aqui. Se você gostar desse atendimento mais humano, desse atendimento mais voltado para entender o seu eu de verdade, entre em contato aí nos comentários, que eu vou passar meu contato, para você sair dessa prisão emocional, do estresse, da sobrecarga emocional, de você recuperar suas emoções e trabalhá-las de forma natural, sem ficar se dopando. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e até a próxima.